Imaginei que eu pudesse fazer uma escultura. Não me via como artista, lógico, não me via como uma pessoa que pudesse fazer artes plásticas. Então, cada vez que eu fazia uma obra de arte assim que eu não imaginava que pudesse fazer, era um presente para mim, né? Uma cura também. E eu acho que um nascimento dessa Adri Lang que está aqui hoje. Adriana Borges de Jesus. Eu nasci em Campo Grande, mas eu morei a minha infância inteira em Coxim, né? Então até os 13 anos eu morei em Coxim. Depois eu fui para Campo Grande. Campo Grande, eu amo Campo Grande, tenho meus amigos, minha família lá. Mas para mim Coxim é o meu lugar de conexão com o Mato Grosso do Sul, porque eu sou ligada nas águas, nas cachoeiras, nos rios do Mato Grosso do Sul. Então, quando eu penso no meu estado, eu penso primeiramente na natureza que o meu estado tem, eu penso nessa riqueza de verde, de frutos, de compartilhamento, né? Que a gente chegava nas beiras do rio, a gente viajava muito de barco e meu pai chegava num vilarejo daqueles de beira de rio e a gente era recebido com toda a fartura, né? De um ribeirinho simples que compartilhava com a gente a galinha que ele criava no fundo do quintal. Então eu trouxe isso para minha vida. Então o compartilhar é uma coisa muito importante para mim, muito especial na minha vida. E Coxim foi quem me formou nesse sentido. Aí Campo Grande é um lugar onde eu estudei, participava de um grupo de teatro com os amigos que nós criamos, que a gente estudava sozinho através de livros. Porque naquela época o Mato Grosso do Sul não tinha essa riqueza, sabe? De ter, sabe, vários professores de teatro. Nossa, teatro era uma coisa... Mas eu queria fazer teatro e não foi uma coisa tranquila na minha família e eu acabei indo por um caminho que era o caminho mais fácil, mais parecido com o que poderia dar certo. E tudo bem também, faz parte da caminhada, né? Tudo é um aprendizado, tudo é uma vivência. A geração minha da Adriana viveu uma geração onde a gente tinha 3 opções de profissão. Ou você era engenheiro, ou você era advogado, ou você era médico, né? Era assim que as famílias pensavam em futuro de filhos, né? E assim como eu me tornei engenheiro, a Adriana se tornou advogada. E assim, por que a escolha do direito, né? Talvez porque eu ainda eu não fui criada numa família que me permitisse escolher a arte. A gente acaba seguindo, né, essas influências que a gente recebe na vida e acaba achando que as coisas vão por esse caminho. Aí eu me formei, voltei para o Mato Grosso do Sul
E eu sou daquela que arregaça a manga e vamos trabalhar. E foi legal, assim, fiz muita coisa bacana também nesse período. O máximo que eu pude fazer de bem feito. E a área de família foi uma área muito especial para mim, assim, que eu consegui fazer umas coisas que eu me orgulho. Foi o que é o que eu lembro da área jurídica. Mas assim, teve muita água rolou até chegar aqui, né? Eu tinha uns amigos que diziam assim que eu era o Pretender, que era um filme, sei lá, um seriado que passava, que a pessoa podia ser muitas coisas. Então eu fui representante comercial, isso quando eu decidi que eu não era advogada de coração e eu precisava encontrar meu caminho. Então eu fui ser personal stylist e produção de eventos, eu fiz o show do Tom Cavalcante em Cuiabá. Então assim, teve de um tudo nessa vida minha. Muita coisa, sabe? Muita coisa aconteceu. Então, a Adriana, desde que quando a gente se conheceu, e ela nunca se encaixava na minha visão como uma advogada, trabalhando com aquilo que ela se formou. Ela não estava encaixada, e não era feliz também na profissão. Pra mim, a minha mãe era outra pessoa. Eu acho que ela não se encontrava, era uma pessoa sem vida. Falei, não quero mais viver assim, sem propósito, acordando de manhã insatisfeita, parece que eu estou indo para a forca. E eu sabia que tinha um outro meio de viver diferente. E daí eu fui tentar. Eu acho que a minha mãe, ela era aquela pessoa que se enfiava em tudo quanto é tipo de hobby. A minha mãe, ela ia fazer aula de não sei o que, aula de não sei o que. Daí ela começava a trabalhar com alguma coisa nada a ver. Porque era isso, né? Era uma procura incessante pra achar qual... Que eu acho que ela sabia, no fundo, que ela tinha uma vocação, assim. Que ela tinha alguma coisa pra encontrar. Da grandeza cultural dos nossos povos primeiros, senti o gosto da terra, suas nuances e cheiros. Foi o povo Bororó e também o Caiapó dos meus mestres os primeiros. Pela cultura primeira, fui logo contaminada, sem menos eu perceber aos poucos sua emoldurada. Por grandiosos saberes daqueles primeiros seres na minha terra adorada. Eu me lembro como agora, com muita vivacidade, de muitas dessas brincadeiras, cheia de ludicidade, com o urucumi pintando, minha vida ali levando com muita pluralidade. O brio do meu trabalho foi o que vivenciei, na mais estreita harmonia, com toda a minha alegria, em tudo que ali toquei. Ao navegar pelas águas da porta do Pantanal, dos nativos pude ter grande referencial. Comigo levei as artes no meu grandioso brincar. No entanto, não pude usá-las. Com amor, as guardei nas malas para vindouros caminhar. Estudei em Campo Grande, mas não foi o que queria. Ouvindo a minha família, que melhor assim seria, eu me formei em Direito e com todo o meu respeito, fiz jus com alegria. Mas nas malas tinha arte, sem haver nenhum descarte que me deixava contente. Arrisquei-me em outras artes, sem que fossem estandartes da minha objetividade. Fui personal stylist, produtora de eventos, de empresas representantes, eram grandes meus intentos. Até shows eu produzi, mas nunca me seduzi por nenhum desses eventos. Cada coisa tem seu tempo e tempo há para trilhar. E quando essa hora chega, preciso se renovar. E essa mudança se fez trazendo-me solidez para o meu novo caminhar. Quando ela estava no caminho, no percurso, na luta dela aí da arte, eu tive um sonho. E nesse sonho, a gente estava num ambiente, muitas pessoas. Aparentemente era uma exposição, algo do gênero assim. E tinha uma parede grande e tinha um mural. Esse mural, ele tinha elementos de cerâmica, peças de cerâmica, mas era muito grande. Eram vasos
uns vasos assim de 2, 3 metros, todos colocados nesse mural, nessa parede grande. E ela estava lá, sorridente, e eu olhei para ela e falei assim, nossa, olha, quem diria, né? Que legal, aonde você chegou. E quando eu olhei, estava assinado Adri Lang nesse mural. Daí eu acordei, eu lembro que ela se levantou e eu falei, eu tive um sonho, eu vou te falar. Ela falou, o que foi? Daí eu contei para ela. Foi inclusive aí que eu me chamei Adri Lang, né? Que eu acho que a outra Adriana, ela não existe mais. E talvez o nome ele tenha sido muito importante para separar uma vida da outra, porque foi uma nova vida que surgiu mesmo. Eu lembro do semblante dela, de me encontrei. Né? Diz que a felicidade verdadeira é quando você realmente descobre quem você é. E aí a cerâmica foi um desses hobbies, que ela foi para a primeira aula de cerâmica, até então a gente não botou muita fé, porque era só mais um hobby. E aí ela voltou, tipo assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. Quando eu fiz cerâmica pela primeira vez, eu entendi, pela primeira vez, assim, eu entendi, gente, eu acho que isso é minha profissão. E eu acho que ela descobriu que ela era naquele momento. Então foi uma transformação muito grande, mas ao mesmo tempo foi um desafio muito grande, né? Foi muito difícil pra ela, porque ela estava inserida nessa outra vida e nessa outra vida ela tinha outros amigos e tudo. Ela teve que cortar a relação com todo mundo que ela conhecia e os amigos que ela tem hoje em dia são pessoas que ela conheceu fazendo cerâmica. Eu acho que além de todas as dificuldades que ela teve da transição, ela teve que ter um trabalho na mente dela também, de entender que ela precisava abandonar tudo aquilo que ela tinha construído ao longo de muitos anos, né? Então a Adriana se encontrou. Eu encontrei de uma maneira tão intensa que eu acho que eu até mudei as pessoas à minha volta, assim, os meus familiares, meu pai, meu irmão, que não me compreendiam em algum momento, né? Meu marido, que também eu era um ser estranho para ele. Mas assim como era uma coisa diferente para ela, para a gente também era, né? Eu particularmente eu nunca convivi com artista, então a minha cabeça nunca foi de entender e compreender os artistas. Por que tanta busca, né? Por que da insatisfação com essa vida que tá boa, né? Tá boa. Tá faltando o quê? Mas para mim tava faltando tudo. Esse mundo artístico, ele não é o que você tem, é o que você é. E a gente está muito acostumado a valorizar o que as pessoas têm, não o que elas são. Eu estava em busca disso. Eu acho que a cerâmica é o que eu vim fazer aqui. Todo esse processo de aceitação, algumas pessoas entenderam, outras não entenderam, né? Algumas pessoas debocharam, algumas pessoas ridicularizaram a escolha da arte. Quando alguém que se encontra na arte, as pessoas tendem a duvidar muito logo de cara. Assim, acho que é o primeiro instinto, acho que isso é uma coisa da nossa sociedade, não acho que é uma coisa das personalidades das pessoas, de não serem apoiadoras, enfim, acho que é uma coisa realmente natural, que acontece. Ela poderia ter recebido mais apoio. Eu acho que sempre a gente pode dar mais, né? Quando a gente olha para trás. E também, assim, pensando até por um outro lado, eu acho que quanto mais resistência você tem nessa transição, porque ela tinha 2 fantasmas para enfrentar, né? O próprio, de si próprio, que era se aceitar como artista, se ver como artista e abandonar aquilo que ela tinha aprendido. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer uma escultura, por exemplo, porque isso aí para mim já é outro, né? Eu não me via como artista, lógico, não me via como uma pessoa que pudesse fazer artes plásticas. Eu não fui criada para isso, pelo contrário, fui criada para me distanciar disso, né? A outra era o meio com que ela convivia, né? A família, os pais, os amigos e a gente mesmo dentro de casa também, né? Com relação ao que ela acreditava que ela gostaria de fazer. Então, o apoio foi dado com aquilo que a gente tinha para dar. Mas, tipo, eu acho que em termos de casa, da casa, do lugar que ela realmente mora,
sempre teve muito apoio. Inclusive, vou dar um lugar especial pro meu pai, porque a gente sempre apoiou, mas acho que meu pai, ele sempre foi o maior fã dela de verdade. Sou fã número 1 de carteirinha da cerâmica dela, das artes dela. Espero poder ter o prazer de acompanhar essa jornada e apoiar naquilo que for possível. Não com a arte, que não é meu talento, né, mas com backstage, por mim, assim, também ficar por trás das câmeras, do holofote, para mim não é um problema nenhum. Eu gosto de vê-la brilhar. Na verdade, que aqui em casa sempre foi muito forte esse apoio, assim, espero que ela tenha sentido dessa forma. E o meu pai, que nem o Rica disse, acho que o meu pai foi o que... Porque a gente era mais novo também, né? Acho que o meu pai, ele foi o primeiro a olhar e falar, não, essa é de verdade. Porque ele viu a mudança nítida nela, assim. Então, acho que ele apoiou muito por isso também, por acreditar no trabalho dela e acreditar que ela tinha se encontrado. Foi uma sensação de encontro com algo que era muito familiar para mim. Então, assim, foi algo que me levou para essa Adriana em criança, que eu não deixei de ser. Foi isso, eu acho que eu encontrei a criança que estava perdida e que eu sou, né? Que depois você vai ver lá, quando você conhecer minha casinha, que também é o lugar do ateliê, né? Que a primeira coisa que eu construí nesse terreno foi a casinha. A casinha é um lugar de criança. É uma casinha da árvore. A gente, desde que a gente é muito novo, a gente fantasia com ter um sítio, ter uma casa no campo. A gente, quando era pequena, com a minha mãe, a gente cortava foto de revista e a gente ia montando a nossa casa dos sonhos. A gente fazia casa na árvore. Então, assim, era um sonho dela que ela passou pra gente e que agora ela tá concretizando, assim. Aqui eu tô plantando meu sonho. E eu acho que aqui é um lugar... Eu acho que aqui é um santuário. Aqui, pra mim, é um santuário. Eu sei que pros meus amigos chegam aqui, eles sentem isso. Eu sei que eles têm muito amor também. Eu sei que quem vem aqui planta uma plantinha, traz uma muda de planta e coloca na terra. Quem me ajudou a rastelar, quem me ajuda a limpar, tem esse amor, porque é um lugar especial aqui. Tem uma história engraçada com a questão do sítio, porque eu lembro que quando a gente tava decidindo comprar o sítio, a gente tava indo lá pra eu conhecer, e tinha muita taturana, mas tinha taturana num nível que não era normal. Tipo, você tinha medo de cair na sua cabeça, porque as árvores ficavam pretas, tanta taturana assim, preta, grudada uma na outra. Aí a gente ficou preocupado com isso, eu falei, mãe, acho que não dá pra gente, né, comprar esse sítio não, cheio de taturana, não dá pra caminhar direito. E a minha mãe ficou, não, é verdade, talvez a gente tenha que ir a outro lugar, mas eu gostei do sítio, mas tá. Aí a minha mãe tinha visto, ela tinha comprado tinha ganhado, né, um monte de borboleta azul, você lembra? Das borboletas azuis? Lembro. Aí a gente tinha colocado em todos os lugares, assim, da casa, as borboletas azuis. De mentira, assim, mas De borboletas mentira. de plástico. E foi uma coisa meio esquisita, minha mãe nunca tinha feito isso, né, mas ela tinha decidido fazer. Aí depois a gente foi lá e a gente descobriu que essas taturanas, na verdade, quando elas viravam uma mariposa, e viravam uma mariposa azul que era igualzinha da artificial que a minha mãe tinha ganhado e tinha colocado na cabeça de espalhar pela casa inteira. Aí a gente levou isso como um sinal e a gente falou, não, é pra ser, é esse lugar mesmo que é o lugar da minha mãe. Então, poxa, eu tinha que estar aqui, eu tinha que me estabelecer aqui, construir esse ateliê aqui, que tudo começou com uma cabaninha, que eu precisava ter um lugar para guardar uma água, uma ferramenta, mas não era só isso também, era realizar o sonho de infância, de ter meio que uma casa na árvore. E aí eu tenho uns amigos muito loucos aqui, lógico, né, Maurílio e Juliana, que falaram, não, vamos fazer essa casa, vamos realizar seu sonho. A ideia é maravilhosa, né? Tudo que ela quer, tudo que ela está pensando, está sendo encaixado de uma certa forma, né? Aquilo ali vai ser o ninho dela. E eu me identifico muito com isso. É um lugar aqui muito especial, onde eu quero que esse ateliê que eu vou construir aqui, pretendo que seja de taipa, um lugar bem orgânico, um lugar meio roça, que tenha bom gosto, que tenha contemporaneidade, mas que seja um lugar simples, acolhedor,
onde seja um foco de trocas culturais, entendeu? Não só da cerâmica, mas que envolva música, poesia, pintura, fotografia, filmagem, vídeos e todo tipo de arte e de pessoas que tenham essa conexão. E eu acho que vai ser um sucesso. Acho que quando o ateliê dela estiver pronto lá, vai ser muito lindo e muito especial para todo mundo que for visitar. E quando a gente estava conversando sobre um próximo passo, sobre a gente focar numa transição, né? Ela recebeu uma ligação do Mário. O Mário Ramos. Mário apareceu para mim muito cedo, assim. Uma vez ele me convidou para participar de uma exposição em São Paulo, um lugar muito legal, que eu esqueci o nome agora também, mas eu fiquei assim pensando, nossa, mas o Mário nem me conhece direito. E ali, naquele momento, eu já percebi assim que o Mário via alguma coisa diferente em mim. E como sempre, ele sempre me deu um espaço muito bacana nas exposições que ele me convidou, sempre se preocupou muito com a minha caminhada artística, e eu nunca entendi por quê. Nunca entendi por quê. Achei que era simplesmente, sei lá, algum olhar diferente para o meu trabalho, né? E ele foi muito, também pontuou momentos importantes da minha vida, quando ele me convidou para participar do livro do Embu, que tem todos os artistas do Embu. Então ali eu me senti muito pertencente ao Embu das Artes, fazendo parte daquele livro, que a Meire Lopes, mulher dele, fez um trabalho na escola com as crianças da escola, que cada criança entrevistaria um artista, faria uma poesia, e eu estava no meio disso. E depois teve uma exposição lindíssima que eu participei. E posteriormente o Mário criou um espaço no Embu que chamava Alameda das Artes, e a gente implementou isso junto. Ele me convidou, eu topei. São duas cabeças sonhadoras, né? Então, a ideia era que ali fosse um espaço de arte ao vivo, um espaço de arte viva mesmo, que o Embu estava precisando naquele momento, de resgatar esse lado de quando começou o Embu, né? Quando começou com os hips, que todo mundo fazia o trabalho ao vivo, e uma coisa mais autêntica, mais orgânica, né? Não fosse tudo tão padronizado. Então a ideia era essa. E aí o Mário chamou e a gente começou a fazer esse movimento. O meu início na arte foi através da pintura, desenho e pintura. Depois que eu saí eu fiquei durante 34 anos na TV Cultura, né? E nesse período eu sempre envolvido com a pintura. Depois que eu saí da cultura, sim, apesar de quando criança, né, foi os meus primeiros passos foi a madeira, mas depois que eu saí da TV Cultura que eu voltei a fazer esculturas em madeira e pedra. Eu vim saí da TV Cultura e vim morar aqui no Embu, já faz 21, 22 anos. E foi muito interessante que eu tenho um olho assim, muito aguçado na época da TV Cultura, sempre eu que escolhia os profissionais que trabalhavam na minha equipe, né? Então eu tenho assim, vamos dizer assim, esse know-how de olhar para a pessoa e ver se ela leva jeito para a coisa ou não. E logo que eu conheci a Adriana, eu falei, essa menina aí é diferenciada. E aí comecei a observá-la, né, e ver o trabalho dela, num crescimento assim absurdo, de qualidade. É uma pessoa muito dedicada, com um astral, sabe, incomparável. Eu sempre sou chamada para fazer exposições em eventos fora, e fiz alguns convites para ela. E, para minha surpresa, sabe, foi aquilo que eu pensava realmente sobre ela, né, o seu trabalho, bateu. E a gente começou a ter muitos contatos, né, tornarmos amigos. E quando surgiu essa oportunidade, antes disso surgiu aqui próximo do centro, foi
um projeto de arte ao vivo, onde realmente ela se destacou ainda mais. E aquilo ficou marcado. E esse projeto não vingou, né, da maneira que a gente esperava. E a gente se dispersou um pouco. E ela foi para o centro de São Paulo, trabalhar lá na Paulista. Mas as coisas, quando tem que acontecer, não tem como, né? Aí, recentemente, surgiu uma oportunidade. Eu tinha um ateliê aqui bem próximo, aqui na Rua da Matriz, perto da Igreja de São Lázaro. E uma pessoa me convidou: Mário, vai abrir um espaço lá no centro e eu quero que você vá para lá. Aí, a princípio, eu meio que titubeei e não fechei. Mas passou uma semana, uma outra pessoa: o que você está esperando? Aí pensei um pouco melhor, voltei o dia seguinte, fechei, né, o espaço. Mas a primeira coisa que eu fiz, você vê, a coisa como é maluca, cara. A primeira coisa que eu fiz, quando eu terminei de assinar o contrato, peguei o telefone: Adriana, onde você está? Estou em casa. Pare tudo que você está fazendo, entra no carro e vem para cá. Aí ela: Mário, você ficou louco? Não, venha para cá agora. Não tem mais o que falar pelo telefone. Ela pegou e veio. Como sempre, né? Ela é super decidida nas atitudes dela. Olhou e tal: eu preciso conversar com o Marcel. Foi para casa, conversou com o Marcel. O dia seguinte estavam os dois lá. Agora é a minha vizinha. E ela acabou gostando. É uma transição, né? Porque ela tinha toda uma rotina com as coisas dela e se transformou numa outra, né? Já é um passo diferente, né? De crescimento. E ela acabou querendo enfrentar essa nova etapa e ficou muito bonito. O espaço está super bonito. Acaba sendo uma extensão do ateliê, né? Porque o ateliê está em construção, mas ali já vai ser uma opção, uma loja, né, do ateliê que vai continuar ali para aqueles que quiserem conhecer e quiserem adquirir uma arte. Então, assim, caminhos entrelaçados com o Embu, retorno para casa, a história de família, né? O filho vai, dá uma saída, adquire experiência, daí volta de novo para o ninho para poder fazer as coisas acontecerem. Eu acho que é isso. Eu acho que ela nunca vai perder o contato com a rua e estar no meio das pessoas. Acho que é parte da essência dela. Mas é isso, ela tá indo agora para um caminho que viabiliza mais outras coisas, para assim que ela atingir isso, ela poder, acho que, unir as duas coisas que ela gosta. Então teve muitos momentos que foram decisivos e que foram, assim, sinais de que eu estava no caminho certo. E que foram surpreendentes, porque eu também não esperava que isso fosse acontecer para mim, sabe? Então foram muitas surpresas, inclusive do que eu era capaz de fazer. Eu posso amanhecer o dia fazendo uma peça e eu não sinto nem cansaço na hora que eu tô fazendo. Eu só vou sentir depois. Eu vou sentir depois uma dor nas costas. Eu fico em pé. Eu posso passar o dia em pé se eu estiver fazendo alguma coisa, uma escultura, que eu gosto mais de trabalhar em pé. Não tem hora, não tem dia, não tem limitação. Eu sempre pensei isso. Às vezes eu pensava: poxa, mas eu tenho que trabalhar em casa. Por muito tempo, né? Ainda estou em transição para ir para o meu ateliê, mas eu tô em casa ainda, meu ateliê é em casa. Falta espaço? Falta. Mas eu recorro aos ateliês dos amigos, eu recorro a alguns fornos quando o meu não cabe, ou eu me viro, abro a tampa do meu forno, arranco a tampa e faço, como fala, aumento o forno com tijolo, né? E vou me virando. De vez em quando eu falo que eu faço milagre, porque tanta coisa que sai daqui de um espaço pequeno, de um espaço apertado. Mas eu vejo, eu me inspiro na arte indígena, onde eles sentam no chão, né? E fazem um grafismo com aquela complexidade, com um pedacinho de madeira, com um negócio de bambu, sabe? Fazem uma queima
num forno que eles montam na hora. É claro que com toda uma... A gente pensa que é fácil, mas não é. Com toda uma inteligência, uma sabedoria. Mas é tudo feito com simplicidade, com pouco recurso. Então eu vou muito para esse lado. Quando eu quero botar uma limitação em mim, eu falo não tem que me limitar. Eu tenho muita coisa aqui para fazer minha arte acontecer, né? E é um passo de cada vez. Tem sido assim para mim, um passo de cada vez e indo para frente. Se tiver que trabalhar na rua, eu vou para rua e é lindo. Quanta coisa maravilhosa, quantos encontros com pessoas super especiais que foram na rua. Minha mãe, a gente tava tendo uma conversa esses dias, que ela tava falando que ela expunha na Paulista, né? Agora ela tem uma loja e tudo, mas ela tava falando que foi muito difícil essa quebra pra ela, porque ela é uma mulher que ela gosta de ficar na rua. Ela gosta de estar no meio das pessoas, de estar com a galera lá, conversar e viver isso. Quando eu tô na rua, eu não tô só vendendo cerâmica, eu sou meio performática. Eu sou uma pessoa que eu quero influenciar as pessoas com uma busca por uma vida de mais sentido. Eu quero que a pessoa se questione com... Então eu sempre uso frases, desde o Imbu. Quando eu expunha no Imbu com as meninas, eu já trouxe a ideia do quadrinho, da lousinha. Então a gente sempre colocava uma frase na lousinha. E depois que eu parei de trabalhar com elas, eu fui expor na rua de novo, na Paulista, e continuei com a história da plaquinha. E eu sempre me conectava com pessoas especiais através da frase que eu colocava, né? Então, eu falo que é muito mais do que vender cerâmica, é explicar sobre a arte, é explicar sobre esse encontro com algo que é seu nessa vida, não aceitar uma vida sem sentido. Na verdade, a Drilang, ela surge da seguinte maneira. Eu não sei bem ao certo se essa ordem cronológica tá ok, mas eu me lembro vagamente da Tônia do Embu me falando alguma coisa, me lembro de outros artistas me falando da Drilang. Quando o falecido Danilo de Miranda, eu tive uma reunião com o Danilo, que era presidente do Sesc, e a gente foi visitar, acho que, se eu não me engano, a Bienal de Arte Naif, ou algum evento do Sesc de Arte Naif, um evento muito importante de Arte Naif, onde eu tive contato com a obra da Drilang. Se eu não me engano, acho que tem até um livro dessa exposição. E aí eu tive contato com a obra da Drilang e recebi esse livro, então a Dri ficou na minha caixinha. Eu fazia algumas exposições no Conjunto Nacional. E a gente estava fazendo um trabalho, como o Conjunto Nacional tinha um público de jovens executivos, com poder aquisitivo e uma cultura em construção, sabe? Então a gente resolveu fazer algumas exposições de cerâmica lá no Conjunto Nacional, e que aquilo foi um sucesso, porque a gente estava conseguindo trazer o trabalho da cerâmica para um público jovem que tinha cultura, grana, mas não conhecia esse trabalho, né? Então, para uma série de ações, com exposição, com venda, com oficina, enfim, lá de cerâmica. E nessa época eu também estava na Associação Paulista Viva, que é uma associação que faz a zeladoria da Avenida Paulista, né, onde estavam começando aquele movimento das ruas abertas. Então a Avenida Paulista estava sendo muito ocupada por ações artísticas. Foi aí que me vem fortemente o nome da Drilang, porque me falam, você sabia que tem uma artista vendendo cerâmica na Avenida Paulista? Porque como eu tenho esse trabalho de pesquisa de cerâmica, muita gente me manda coisas. E no mesmo dia eu recebi, 5 fotos do espaço da Drilang na Avenida Paulista. E achei muito bonito as fotos, as peças, a maneira da apresentação e, sobretudo, a dignidade de uma artista estar na rua e vendendo o seu trabalho na rua. Porque eu, que sou do segmento da cerâmica, sei
o quanto artistas jovens são boicotados pelos artistas do mercado. E a Adri Lang não seria diferente, porque a Adri foi uma das artistas boicotada pelo segmento das ceramistas consagradas, sabe? Então, acho que foi muito natural a Adri Lang ir para uma outra pegada, e para uma pegada jovem, porque a gente está falando de uma coisa antes ainda da pandemia, de uma época que começa a quebrar esse paradigma da arte na rua, da arte da galeria, sabe? Onde é feio. A gente tem que ver que grandes nomes da nossa cerâmica começaram na Praça da República. Muita gente esconde, né? Não sei até que ponto as pessoas contam, mas, por exemplo, o trabalho da Leila Mirandola, é uma artista de referência, e a Leila fala muito, com muito orgulho, que começou na Praça da República nos anos 70, anos 80, sabe? Na época que, assim como que a Feira de Artesanato da Praça da República era uma referência, como o Embu das Artes também era uma referência para o trabalho artesanal, sabe? E, enfim, e aí eu descubro esse trabalho da Adri Lang, vou até a Adri Lang, e a gente começa, inclusive, dentro do próprio Conjunto Nacional, dentro da própria Associação Paulista Viva, que a Adri nem sabe disso, a Adri Lang, na verdade, mas começa um trabalho de uma discussão de como o policiamento na Avenida Paulista vai agir com os artistas, porque tem artistas com... eu estou falando de uma época que a Avenida Paulista você não podia vender trabalho artesanal, sabe? Então, de como a polícia cuidava desses artistas, cuidava da integridade física dessas pessoas, e como levar esse debate para o poder público, que vai culminar até na abertura da Avenida Paulista, na legalização da comercialização do trabalho artesanal. E hoje em dia, você vai na Avenida Paulista de domingo, um monte de trabalho artesanal e trabalho de arte sendo comercializado, sabe? Então, me chamou muito a atenção essa coisa da Adri, de ser uma artista jovem, com um trabalho novo, só que na Paulista, sabe? Na rua. Então, é a primeira artista dessa geração que eu vejo que comercializa com orgulho o seu trabalho na rua, numa feira, numa praça, sabe? Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção da Adri Lang enquanto atitude. Porque, por exemplo, enquanto tá todas as artistas brigando para estar na Vila Madalena, nesse eixo de São Paulo glamuroso, a Adri Lang se estabelece no Embu das Artes, que o Embu é uma cidade que leva o nome de artes, né? O único município brasileiro que tem essa coisa, que é o município da arte, do trabalho artesanal. E agora a Adri Lang, ela renova essa coisa do Embu das Artes, e seguramente é uma das artistas mais importantes da cidade, que vai seguramente tá fazendo um trabalho, assim, dando continuidade a um trabalho feito pela Tona do Embu, de muita gente que vem desde o Sakai, que é de você ter um trabalho genuíno, artístico, sabe? Um trabalho de verdade. A Feira do Embu, então, eu tive quantos presentes das pessoas que hoje alimentam a minha arte. O Tintim com o cordel dele. Eu sou Tintim Alves, nascido bem na fronteira do Nordeste com o Sudeste dessa terra brasileira. Eu sou quase nordestino. Foi por conta do destino que sou da terra mineira. Mãinha nasceu em Minas e painho lá na Bahia. Mas com amor já traçado, aconteceu um belo dia, havendo então a mistura que marca nossa cultura na prosa e poesia. O cordel, para mim, ele chega em mim assim muito cedo, né? Muito cedo, ainda criança, lá no Vale Mucuri, né? Já tinha uma pessoa da família, né? Acho que já comentei isso por você uma época, o Miguel Gato, irmão do meu avô, que viajou de Jiquié até fronteira dos vales, amenizando a dureza da caminhada, né? Tocando a viola. E foi dele que eu ouvi os primeiros versos, mas até aí eu não sabia se aquilo era cordel. Mas quando eu comecei a ler, aí vinham os livretos de cordel,
que vinha de lá do Nordeste, vinha através do vapor até a região de Mucuri, e de lá ia com as tropas, nas tropas de mulas, né, até a minha cidade. E foi aí que eu me apaixonei e comecei a alimentar naquela literatura, né, literatura em verso, muita musicalidade, tudo. E acho que com 12, 13 anos eu estava rabiscando os primeiros versos, né? É claro que a gente tem uma cidade do tamanho que é a que eu nasci, né? Uma metrópole de 5.000 habitantes. Quando chega com 17 anos, a gente já está pensando em São Paulo e vim embora. E aqui foi trabalhar mesmo, né? Eu fui lá para São Paulo, fiquei até 85, morei, voltei, fui embora para o Pará, depois voltei em 90 para São Paulo, mas sempre rabiscando alguma coisa, mas propriamente sem quase produzir nada. Para não falar que eu não tive algo vamos dizer assim, publicado no jornal Curtinho, em 82, onde eu trabalhava, saiu uma reportagem lá, né? O Poeta na Produção. Eu escrevi nos primeiros versos falando da natureza, dessa coisa maravilhosa que está aqui, por exemplo. E só depois de muito tempo que eu concluí meus estudos, né? E me graduei em letras, pós-graduei em literatura e crítica literária pela PUC, e o meu trabalho de monografia foi em cima de um livreto de literatura de cordel de Leandro Gomes de Barros, que a gente considera como o maior cordelista de todos os tempos, e fala que é o primeiro sem segundo. E aquele mesmo que eu declamava lá no passado, quando crianças, 40 e tantos anos depois, eu estava fazendo a monografia em cima do trabalho dele. De lá para cá, eu não parei mais. Eu conheci o Tasto Fernandes, foram pessoas, né? O Tasto, eu passei pelo ateliê dele, também foi um momento muito bacana. Ele dividiu comigo muita coisa legal da caminhada dele, que também me direcionou. E aí, como eu sou também um pouco comercial, já tinha isso de ser comercial, eu já quis vender as minhas peças logo de cara. Então eu tinha feito um acervozinho. Falei, eu vou participar do encontro de ceramista de Paraty. A Adriana, quando começou a fazer a cerâmica, ela se apaixonou de uma tal maneira que eu lembro que ela mesma conta essa história, deve estar até registrado. Quando ela começou a fazer suas peças e queimou, ela tinha algumas peças, não eram muitas peças, era bem no início mesmo, né? E ela soube de uma feira que estava tendo em Paraty. Então ela se inscreveu, ela foi aceita e foi, com a cara e a coragem. Aliás, coragem é uma coisa que ela tem, que não conheço uma pessoa tão corajosa como ela. E me inscrevi, passei, fui com a cara e com a coragem, porque não foi fácil, né? Assim, me preparar para isso, no meio de um monte de ceramista experiente e tal. Mas foi um momento, assim, decisivo também na minha vida, porque eu fui com o objetivo de captar tudo que fosse importante para mim ali. Então eu fui muito focada. Foi um momento super especial para mim, e mais especial pelas pessoas que eu conheci, né, no encontro de ceramista. E nesse evento, onde ela montaram as mesas, né, para poder mostrar as peças e tal, ela acabou conhecendo uma pessoa que foi muito importante para ela, que foi a Tônia do Embu, que é uma ceramista, né, super conhecida, que tem uma história grande, como é Sakai. Eu nunca tinha ido assim, para Paraty para participar de nada. Eu nem sei quem que me falou dessa exposição. Eu sei que eu acabei depois telefonando para eles lá de Paraty e falei, olha, se vocês quiserem eu posso também fazer uma oficina, mas a gente está com o recurso minguado, não sei o que. Eu falei, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de participação. Aí fui para lá, fiz oficina, fiz palestra, não sei o quê. E depois, o ano seguinte, eu voltei a fazer outra vez lá. Eles gostaram, né? E aí, eu peguei uma aluna minha também que gosta de viajar e fomos para lá. Aí, chegamos lá, eram fileiras de mesa, eu fiquei numa fileira aqui, atrás de mim tinha outra fileira, que estava perto da parede, né? Aí tô lá, arrumei tudo, aí eu olhei assim, tinha uma mocinha lá, arrumando também. Falei, nossa, que legal, né? Aí eu olhei assim e tal, e aí depois que eu terminei de montar minhas coisas,
Eu peguei e fui conversar com a Adriana, né? Falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Falei, nossa, que bonito o teu trabalho, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela, nossa, de onde que você veio, né? Tão mocinha, né? De onde que você veio, né? Aí eu vim lá do Morumbi, né? Eu falei, nossa, minha vizinha. Aí eu peguei e falei para a Sônia, que estava comigo, falei, Sônia, ó, nossa vizinha lá do Embu, né? Vizinha, eu falei, eu sou lá do Embu e tal. Aí falei um pouco sobre o nosso trabalho aqui, sobre o Memorial Sakai e tudo isso. Ela falou assim, eu vou lá visitar vocês. Eu falei, pode ir, qualquer hora que você quiser. Eu falei, eu vou nesse Memorial Sakai, apesar de que era escultura, aula de escultura, terracota, não tinha nada a ver com com o que eu fazia, né, que é utilitário esmaltado, cerâmica vitrificada. Mas na segunda-feira, depois que eu cheguei no domingo, na segunda-feira eu estava no Sakai. Né? Aí chegou a Adriana aí, para conhecer, né? Aí chegou e ficou também, né? Quando eu cheguei aqui, eu senti uma sensação de pertencimento. Primeiro, quando eu entrei aqui, eu senti uma coisa assim, eu gostei do lugar, sabe? E eu adorava a mistura que tinha aqui. Aqui é um espaço, assim, quando está cheio de alunos, tem 20 alunos que cabe aqui dentro, que é o que a gente dá, as aulas para 20 alunos, ele tem uma energia muito legal, tá entendendo? E tudo misturado, aqui não tem assim, sabe? O pessoal do CAPES convive com a médica, com o advogado, com não sei quem, conosco, com os artistas, né? E não tem distinção, porque na hora, se eu notar uma distinção, alguém sai fora. É isso aí. Ou você gosta e ama isso aqui, ou vai fazer outra coisa, né? Era mais ou menos assim. Aí eu entrei lá, eu lembro que a Tônia falou assim pra mim, Adriana, mas você veio fazer o que aqui com as suas peças lisinhas? Porque eu trabalhava com utilitário, alta temperatura, né? E o Memorial Sakai é cerâmica terracota, é forno a lenha, é outro universo. Quando eu cheguei ali, eu falei, gente, que sensação de pertencimento, sabe? Aquele lugar cheio de vida, né? E uma força. E a Tônia foi isso que ela me passou, foi essa força, foi essa garra. E você, Tônia, na hora que já tinha rolado uma química, né? Eu achava que você era bem boazinha. Pensa! Nossa! Porque ela tava uma flor lá tomando vinho. Você nem sabe. Tá pensando que era a Tônia Brava daqui, não. Aí, né? Era que eu já estava dando aula, fazendo palestra. Então não podia ser uma coisa assim. Né? Aí ela deu uma monstro, palestra, né? lá, eu fiquei encantada. Você passou um vídeo, né? Passei Aí vídeo. você falou do grupo era o grupo Viajantes do Bar, mostrou o catálogo. Aí eu pensei comigo, gente, eu vou viajar com esse povo. Achei que eles viviam viajando. Eu acho que a gente deveria reeditar uma exposição dos viajantes, né? A Adriana é uma pessoa muito simpática, né? E humilde também, sabe? No tratamento com as pessoas. Essa coisa da humildade no nosso meio artístico e no nosso meio cerâmico é uma das coisas mais importantes que tem, é a humildade. Eu fiz uma viagem lá para Recife e fui lá para conhecer o Moura, onde tem lá em Caruaru, né? O Alto do Moura, onde teve o mestre Vitalino, onde tem um monte de ceramista agora que se inspiraram no mestre, né? Mestre Galdino, né? E essa turma, lá também é agitado. O morro lá balança, tá entendendo? E aí, esses mestres aí deixaram esse legado e eram pessoas muito humildes. Eram pessoas da roça, porque antigamente aqui no Embu era tudo roça. No Nordeste é tudo roça, né? E esse pessoal da roça é um pessoal humilde, é um pessoal que não ostenta nada. O mestre Galdino, que não é tão conhecido como o mestre Vitalino, ele tem museu lá, ele fez uma obra maravilhosa, eu chamo o mestre Galdino de surrealista caipira. Eu até comprei um livro lá, que o autor, que era um colecionador dele, escreveu um livreto, que também chama ele de uma coisa mais ou menos parecida com isso, né? De surrealista caipira, né?
Mas a humildade do cara, e fazia peças maravilhosas, tanto que tem um museu dele lá, é muito interessante, né? Para quem estuda tudo isso, né? Porque o modo de vida é diferente. Não é que a gente seja... A gente vive de uma maneira diferente, de uma maneira simples. Então, e a Adriana, ela tem todos esses requisitos, da humildade, da simpatia, do acolhimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que é muito importante para esse meio da cerâmica que a gente vive. Porque não é uma profissão de erguer o nariz, muito pelo contrário, né? Até o jeito que você trabalha assim, meio agachadinho assim, sabe? Você trabalha assim, ó. Sabe? Então, não tem que empinar o nariz, tem que sempre estar ali, ó, né? E sempre deixar um espaço aqui assim para poder receber essas energias dos outros também, né? De todo mundo que está aqui. E de repente você está numa rede de pessoas que são parceiros. Não é porque a cidade é pequena, aquilo é uma coisa muito rara. As pessoas te ensinam o ofício dela, sabe? Sem pensar em ter alguma vantagem. Elas simplesmente te ensinam, não estão preocupadas. E sempre foi assim, viu? Sempre foi assim. Quando eu era criança, que eu tinha 10, 11, 12 anos, né? O Embu já era assim. Né? Por exemplo, tinha naquela época quem eram assim, os expoentes da cidade, né? Era Sakai, primeiro o Cássio, que já tinha ido embora, mas era o Sakai, o Antenor, o Assis, e depois veio o Solano Trindade com um grupo imenso de gente, né? Então, e todo esse povo foi acolhido aqui. É característica, em geral, justamente por causa da arte. Né? Ou seja, porque quando eu cheguei aqui, eu vim e fui atrás do pessoal do teatro, da poesia, e o acolhimento foi o mesmo. O mesmo que eu encontrei aqui da Tônia, eu encontrei de todos os outros. Né? De início, sim, claro, sempre tem um estranhamento, até você mesma, né? Até você se tocar, né? Quem é quem, o lugar. Mas, de repente, isso é natural. De repente, esse acolhimento ele vai acontecendo, né? E eu também passei por esse processo. Eu lembrei na hora da Gel também, sabe? Foi uma pessoa que também foi acolhida aqui, foi acolhida na vida, né? Assim, a gente acolheu ela. E ela também nos acolheu. E ela também nos acolheu, muito, claro. Né? Mas não é só na arte, é naquela coisa... A pessoa está precisando de você, do seu apoio, você, né? Você vai tomar um chá com a pessoa, você convida a pessoa para fazer alguma coisa, porque você sabe que a pessoa precisa sair de dentro de casa, né? Esse tempo agora que eu fiquei doente, é claro que eu tenho em casa muito apoio, né? Até o Irael me apoia muito. Chega da Esbórnia, mais ou menos 10 horas, 11 horas, a minha porta da sala está aberta, aí ele põe a cabeça lá, posso entrar? Pode entrar, entra, senta, bate papo, né? Mas, por exemplo, o Joilton sempre falou para mim, qualquer coisa que você precisar, qualquer hora do dia, da noite, você me telefona, eu vou direto para tua casa. Esses dias eu encontrei com aquele diretor de teatro, em Embu, marido da Bola, Zé Geraldo. Ele também falou a mesma coisa. Tônia, me telefona, pelo amor de Deus, não fica sozinha. Precisa de uma companhia, precisa de ir para o médico, precisa fazer compra, mercado, não sei o quê, me fala. Mas não preciso, graças a Deus. Não. Isso é vida, né? É vivenciar. E estar num lugar que é uma arte que pulsa também. Que as pessoas compartilham com você. Que também é raro isso. Eu vim para o Embu em 2008. Né? Estava em São Paulo, estava muito cansado daquela correria e tal, e eu precisei me mudar, e me veio o Embu. Né? E eu estava querendo sair da cidade. Né? E aí vim para cá, e quando eu vim para cá, foi uma surpresa. Né? Eu gostava muito de ir para o Centrinho, e ainda, é engraçado isso, hoje está mais... de 2008 para cá, já houve uma mudança no ritmo da cidade, né? Porque os carros paravam para você passar, as pessoas naquele ritmo, né? As conversinhas caipiras na praça e tal. Então eu me encantei. E logo eu conheci os artistas, né? E é o que eu estava comentando com vocês, eu fui acolhido, né? E foi muito bom. Aí eu comecei a dar aula de teatro aqui, porque tinha um centro de juventude aqui em cima.
E nessa de ir para lá e para cá, eu já estava trabalhando também com escultura, mas usando outros materiais, madeira, ferro, e sempre nessa pegada contemporânea, né? E aí eu via a Muvuca aqui, o entra e sai e tal, via a Tônia de vez em quando, falando ali, conversando. E aí um dia vim de gaiato aqui, né? E me apaixonei, né? Porque uma coisa é você trabalhar com materiais que resistem a você, né? Então, a madeira, o ferro, você tem aquela briga com o material, né? E o barro não, o barro, ele puxa você, ele traz você, ele fala, vem cá, vamos conversar, né? Então, essa coisa de você deixar fluir, sabe, as emoções, as sensações. Eu aprendi muito com a Tônia nesse sentido, né? Porque eu vim muito numas coisas assim de ensinar, vamos ensinar, né? Vou ensinar a técnica, ensinar isso e tal. E de repente você começa a perceber que não, tem outras coisas que são necessárias, né? E que, é claro, a técnica é necessária, né? Você é aqui, como, até na função de professor e tal, né? Essa coisa de chegar na pessoa e ter a escuta da pessoa, de se colocar no lugar da pessoa, porque antes era o meu olhar, né? Era o meu olhar para a pessoa. Então, você deve fazer assim, 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 assado. Até você perceber que a pessoa está noutra pegada, ela tem outro olhar. Que olhar é esse? Que escuta é essa que ela tem? O ápice de tudo isso são quando uma das minhas alunas chega ou me telefona ou manda mensagem, fala, Antônia, a gente vai montar uma exposição, estamos organizando uma exposição, você não quer participar conosco? Pronto, o que eu quero mais? Né? Eu quero, levo a minha peça lá, capricho aqui, faço acabamento e tudo, levo para lá e exponho junto com elas. Mas eu exponho não como organizadora, não como curadora, eu exponho como integrante do grupo. Se fosse fazer uma tese de mestrado, doutorado, não sei o quê, a minha tese é essa. A minha tese de mestrado é quando o meu aluno começa a caminhar sozinho. Meu contato com o barro foi no Memorial Sakai. No Memorial Sakai, um belo dia, eu na Feira do Embu, encontrei a Tônia e a Tônia convidou, né? Ela falou, olha, o Memorial Sakai está abrindo, eu cheguei da França agora e a gente vai retomar, né, as oficinas assim como era na época do Sakai. E aí eu, me interessei, né? Eu falei, ia ser muito legal se eu pudesse, né, começar com argila. E aí eu fui no memorial, inclusive quando eu cheguei lá, era como se eu já conhecesse o espaço. Eu senti aquela familiaridade, assim, sabe, com o ambiente e tudo. Eu já nasci e criei no meio do barro. Meus pais, meus avós, tios, todos faziam arte de barro, né? Aí tudo que eles faziam a gente queria fazer junto também. E começou por ali, eu fazendo minhas artes também junto com os meus pais. Quando eu vim aqui para São Paulo, eu já era bem profissional, né? Aí eu cheguei aqui e fiquei um tempo sem ver negócio de barro, mexer com argila, não sei nem o que era argila, eu não sei onde tinha argila. Aí depois que eu passei aqui para o Embu, aí comecei a ir para o Memorial Sakai e comecei a me entrosar junto com o pessoal, com os professores, com os alunos. Eu buscava muito isso, quem vive da arte, entendeu? Eu não queria que a pessoa me falasse assim que a arte era um hobby, que a pessoa fazia aquilo ali, mas aquilo ali não era um meio de vida. Não, eu queria conviver com mestres que, como que eu digo, que vivem a cerâmica, né? que são de corpo e alma mesmo, a argila. Onde eu mais aprendo, onde eu mais descubro coisas sobre mim, é num lugar assim, onde tem pessoas mais autênticas, onde tem mais verdade, onde as pessoas não estão tão preocupadas com comercial, tá todo mundo ali buscando sua essência ou algum tipo de cura, que para mim também não deixou de ser uma cura. Eu me curei muito naquele lugar e eu segui
seguir por esse caminho, assim. Daí eu encontrei o seu Icoma, né, o mestre Icoma, e o Icoma, eu cheguei lá, assim, bem sozinha para fazer aula. Ele nunca dá aula para uma pessoa só, mas ele me aceitou naquele dia. Eu não entendia nada que ele falava, porque ele fala um japonês misturado com português. Hoje eu entendo tudo, mas naquela época eu não entendia nada. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não entendo. Primeira era aparece aqui, aparece, sozinha aparece, né? E que aprender já antes, 20 anos mais ou menos, né? Sei lá, faz tempo. É. 20 anos não, que eu não tô tão assim, tão velha assim, não. Quando isso era muito bonita. Antes de 20 anos. Aparece sozinho que fazer aula. Eu não aguento. Aparece problema. Não dá. Aqui é o santuário. Aquela atmosfera do Japão, né? A simplicidade que ele trabalha, ele também é do minimalismo, das ferramentas simples, caseiras, daquilo que você mesmo faz, de descomplicar a arte, né? E é uma pessoa que tem me ensinado muito sobre, não só sobre, eu falo para ele que não é só sobre técnica, né, de cerâmica, é sobre vida mesmo, é sobre como lidar com o ego, sabe? É como se posicionar, tudo como coisa da harmonia, sabe? De você ver as coisas com mais harmonia. Mas ainda não sabe bem sobre a arte, né? Arte como é, esse ponto é pouco fraco, né? É isso que ele pega no meu pé. Ainda não sabe bem arte como é. Qual é a arte? Não é qualquer coisa, né? Não é só ela, todo gente, tudo. Eu também pesquisa, estou fazendo. Ela talvez faz bom, mas talvez não faz. E ela ainda não entende certo de arte como é. Tá certo. Certo. Tá certo. Por isso eu respeito. Agora, ela aprendendo. Eu também, quando começar, não sabe nada sobre a arte, né? Mas importante é pesquisa, né? Sempre pesquisa, pensa bem, estuda, pesquisa, anda devagar, né? Então, alguém tempo chega para ponto de... Quando ele me fala alguma coisa assim que não é dura, porque ele não é duro, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Tudo que ele falou é verdade. E eu sei que é. É que muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. Mas eu aprendi a ouvir a verdade dele como se ouve de uma pessoa que quer o seu bem. É longe de dizer que eu estou pronta. Eu sei que não. Só que eu tenho muita vontade de melhorar, né? Eu sei que melhorar é um pouco de cada vez e cada um do seu jeito. E o Sr. Icoma sempre me trouxe isso, sempre me colocou o pé no chão, sempre me ensinou sobre humildade, sempre me ensinou sobre harmonia, sempre me incentivou a correr atrás de aprendizado, de pesquisa. Então, assim, eu acho que, assim como eu, muitas pessoas que vêm aqui vêm em busca disso, é um aprendizado de vida. E isso eu me apaixonei muito. E também porque ele trabalha com forno a lenha, de alta temperatura. É o fogo que está saindo da chaminé nesse momento, que acabou de colocar lenha. A cada 40 minutos, 50 minutos, coloca a lenha. Aí você vê que
Engraçado isso que eu pensei agora, que os lugares mais importantes para mim tinham fogo como um elemento que fazia parte do trabalho desses mestres, né? Eles trabalhavam, tanto a Tônia quanto o Icoma trabalham com forno a lenha, só que um trabalha com a terracota e o outro trabalha com a alta temperatura. Mas Anagama não é só alta temperatura, né? Como Inca, né? Inca já bem antes, bastante história. Inca faz ouro, Inca faz cobre, isso usa Anagama. Primeiro Anagama acho que é errado, né? Anagama não é só alta temperatura, baixa temperatura também. E para mim, as duas artes, as duas técnicas são riquíssimas. E eu sou uma mistura desses ambientes, sabe? Eu me vejo muito misturada com esses dois lugares. E eu procuro que isso não seja desassociado de mim, assim. Eu não tenho que fazer uma escolha, eu sou terracotista ou eu sou uma ceramista que só faz alta temperatura. Não, eu sou essa mistura. Talvez por isso que eu tenho pouco tempo de cerâmica, mas a minha vida na cerâmica é muito intensa. E a história dela, nesse curto espaço de tempo, de uma arte que não é muito difundida, maravilhosa, mas não é muito difundida, nesse curto espaço de tempo, as coisas que ela conseguiu já comprovam, né, que a importância dela para esse segmento. Ela tem um lugar especial na cerâmica, assim, guardado para ela, eu acho, porque muitas coisas aconteceram muito rápido. Ela já é uma pessoa conhecida no meio, com muito pouco tempo de cerâmica, sabe? Pouco tempo assim, né? Pensando no que os ceramistas que são conhecidos, que é 40 anos de profissão, sabe? Ela com bem menos que isso já é conhecida, é respeitada. E eu acho que daqui pra frente só vem mais coisas, assim. Ela foi se fortalecendo, foi descobrindo e despertando nela cada vez mais o talento dela, conheceu as meninas. O meu primeiro contato com a Adri foi na Assembleia Legislativa, numa exposição que ela estava participando, junto com os Mãos de Barro, com um grupo, né? Então, foi lá onde eu conheci, né, outras pessoas, e junto a Adriana, né? Então, eu logo me identifiquei com um jeito, assim, da Adriana. Então, assim, o Memorial Sakai me trouxe um grupo maravilhoso, né? Eu formei uma família que até hoje acompanha a minha vida. Logo depois a gente fez um grupo que chamava Mãos de Barro. A história foi assim. Meu marido morreu há 11 anos e aí eu entrei num luto que parecia que não ia ter fim, nunca mais. E a Miren, que é uma das amigas do grupo, ela sempre falava, vai no Sakai, você vai gostar do bar. Eu, não, por que não, por que não? Aí um dia eu resolvi aceitar o convite da Miren. Fui no ateliê do Memorial Sakai, tive contato com o Barro, com a Tônia e com as meninas todas. Tudo na vida tem algo que te vai aproximando de novo, te vai trazendo essa possibilidade. E foi através de uma sobrinha muito querida que ela nasceu, se criou no Embu e que um dia estava em casa aqui, quando eu vim morar a divisa de Cotia Embu. E ela me disse, tia, eu tenho que ir embora, porque eu vou me inscrever num curso. Que curso? Cerâmica. O quê? Eu quero. E foi assim que eu fui no Sakai, conheci a Tônia, toda a turma, o ateliê. Eu comecei com a cerâmica lá em 2002, no Memorial Sakai, após uma crise depressiva que eu tive muito intensa. E aí eu me afastei do trabalho
E eu conheci a Tônia, eu conheci o Memorial Sakai. Eu já tinha uma certa tendência para argila. E aí eu vim para o Memorial Sakai fazer as aulas com a Tônia e me descobri assim na cerâmica. A cerâmica fez parte da minha vida desde sempre, porque minha mãe fazia cerâmica para fazer as peças de presépio dela, né, para decorar o Natal. E aí sempre foi. Depois de muitos anos, meus filhos já criados, eu resolvi mexer com cerâmica. Aí fui fazer lá no Sakai, no Memorial Sakai, né, fazer aula lá. E fazia uns meses que eu estava fazendo aula lá e chegou uma menina, né, uma criança lá praticamente, toda de cachinhos dourados, que é assim que eu chamo a Adriana, né? E por coincidência a gente ficou de frente assim trabalhando, né? E ela, por não conhecer ninguém, ela era muito espontânea. Eu achei interessante isso, ela brincava muito, ria muito para variar, né? E aí eu não sei, me encantei com ela, mas desde o primeiro momento, sabe? E aí a gente começou assim, a conversar, toda semana a gente encontrar, de repente resolvemos trabalhar junto, né? Ela já fazia outros caminhos, no caso cerâmica mais no torno, né? E eu mais artesanal. E aí começamos, tive a ideia, vamos fazer alguma coisa em casa, aqui na minha casa, né? Ela topou a ideia e nasceu os Mãos de Barro. As Mãos de Barro foi um grupo inicial que saiu do Memorial Sakai e que saímos já formando um grupo de mulheres ceramistas. Aí era muito divertido, porque a gente tinha, além da parte da produção em barro, em terracota e das queimas e das atividades culturais, tínhamos umas às outras. Entre nós, também tínhamos ocasiões de fazer alguma reunião, né? De nos reunir depois, né? Para conversar, tomar uma cervejinha, enfim. Rir um pouco, porque isso é uma coisa muito linda no nosso grupo, trazer essa alegria, né, do grupo. E tínhamos o que, por primeira vez no Embu, foi diferente, que era a solidariedade, a cooperatividade, o carinho, o amor entre os artistas, ao invés da concorrência e o ódio. Então, o primeiro que nos diferenciou foi o amor. A gente fez um grupo amoroso de arte e amizade. E aí fomos crescendo tanto na amizade quanto na arte. Fizeram um trabalho maravilhoso. Assim. Ali eram pessoas que precisavam uma das outras, né? Muito mais do que a arte do barro, eram pessoas que buscavam e que tinham cada uma com a sua necessidade. E ali se encontraram muitas mulheres extremamente inteligentes e habilidosas, talentosas, que começaram a trabalhar na questão da cerâmica. Mãos de Barro foi um marco na carreira profissional e artística dentro da cerâmica. Porque a gente se reuniu para fazer arte, mas também a gente tinha outros encontros de viagens, de conhecer locais, conhecer pessoas. Fizemos bastante trabalho juntos, participamos da feira lá do Embu, né, as feiras do domingo, participamos várias vezes no Sesc de Piracicaba, fizemos exposições em Socorro, na Câmara dos Deputados, né? Então fizemos uma trajetória, fomos para Paraty também, trabalhamos lá. Mãos de Barro teve muitas experiências juntas, fomos para a feira de Paraty juntas. Bom, na primeira fomos mais como representando o Sakai. E aí depois fomos viajando para Cunha, e depois surgiu a ideia de entrar na feira de Embu, né? Que isso foi ainda mais aonde a gente formou o grupo, consolidou mais o grupo. A gente foi expor na feira do Embu. Talvez se eu tivesse sozinha nessa empreitada eu não teria ido. Eu não tinha essa segurança, eu tinha muito pouco tempo de cerâmica. O momento que a gente esteve na Feira de Artes de Embu foi um momento super gratificante. Nós tivemos muito conhecimento, tanto profissional como pessoal.
E é uma coisa assim, inesquecível. Foram momentos que foram registrados e que ficaram para sempre. E então essa união foi evidente que foi muito importante para todas nós, porque nos alavancou possibilidades de crescer, de essa união dar mais confiança, mais fé no trabalho, cada uma também colocar um pouquinho do seu trabalho, dando suporte à outra. E acho que é um caminho para toda a vida juntas. O que importa é isso, né? A gente ter uma amizade séria e saudia. E depois disso para cá a gente vem, né? Entrando em contato com a outra e ela me orienta de um jeito e eu oriento ela de outro. A gente faz o forno, desmancha que não deu certo, pode fazer um outro diferente. Olha a boquinha por onde sai. Esse patamar fechado? Ou essa boquinha para sair o quê? Para botar o fogo para lá? Aí. Pelo amor de Deus. Porque, olha, é um sistema diferente que a gente está acostumado. Nossa, muito. Você põe a muito base grande. E em cima da base você pode pôr algum tijolo e põe as peças. O fogo entra, sobe tudo para aqui e sai aqui. Era assim um arco de assim, ó. Tinha Agora lá embaixo ela livre fez. tinha um arco aqui, ó. Ela fez. E o fogo vinha aqui O nesse arco. piso, fez o piso, mas fechou o piso. E só tem uma entrada aqui. Um espaço para entrar o fogo aqui e por um espaço menor entra para ali por essa chaminé do lado, quer dizer, é totalmente diferente. Não sei, não. Porque vai ter que experimentar. Cuidado. Isso aqui, olha, nós fizemos ali, tinha um arco assim. Eu vou puxar já o meu forno de lá da minha casa. Eu fiz ela assim em volta, fiz a base, o arco veio daqui dessas bases, uns 3 arcos. Aqui era um arco, aqui era um e aqui era um outro. Certo? Livre. Aí desses arcos para cima, levantamos a parede e daqui para cima deixava só o chaminé. Chaminé aberto. E lá embaixo não tinha nenhum patamar, só no chão. Mas no meio do forno. Ela fez a base, tá? Olha E só. fechou a base. E deixou esse. a base. Vem cá, vem cá. Ela deixou E deixou esse pra Só. mim. E aí o fio depois vai por aqui. É isso mesmo. Fez como na serpentina. Não é essa, é essa. Claro. Exatamente. E assim, o que ela fez aqui é justamente para o fogo não pegar direto na peça. Porque a gente entende que... Aí o fogo circula. O fogo circula e a peça é mais difícil de quebrar a peça, entendeu? Tem que ver. Beleza. Mas tem que ver, gente. Tem que experimentar. Existem muitas formas de forno, né? É como uma serpentina natural que ela Tem quer. formas quando pessoas que fazem fornos. Já achou, Drico? O forno que nós fizemos. Já adotou, Então, lindo, viu? Isso aqui é uma coisa diferente. Você não gostou? Não gostou? Vamos queimar, né? Vamos ver. Vamos ver se o bicho dá. Eu nunca vi desse tipo esse modelo não, mas cada um faz o modelo que quer, né? Só que se fosse fazer um modelo de forno, eu não faria dessa forma. Eu sou apaixonada pela queima natural. Eu que faço meus fornos, de repente eu imagino que pode mudar um pouco o estilo dele, eu mexo nele, tudo que eu vejo diferente eu faço um outro novo, né? Porque a queima na lenha é muito diferente, sabe? Além de estar aquele fogo, aquele processo natural,
é muito gratificante você ficar ali esperando a temperatura aumentar, né? Você tem que estar alimentando o fogo, você não pode sair dali. Então te remete a um tempo dos antepassados mesmo, sabe? O forno a lenha é um mistério, é fantástico, é só quem lida com ele para descrever isso. E eu acho que a Adriana, tenho certeza, que esse ateliê é o que faltava aqui na região, sabe? E eu sei que ela tem muita garra e vai ter muito sucesso, com certeza. Essa minha caminhada foi assim, eu cheguei aqui no Embu, logo apareceu uma exposição, que era a exposição de final de ano do Memorial Sakai, né? Onde eu fazia aula, mas era no Centro Cultural Mestre Assis. Essa foi a primeira vez que eu expus dentro de um centro cultural. E ali me despertou aquela coisa assim, nossa, isso é arte e a gente está expondo num lugar importante numa cidade. E aí de lá para cá veio a oportunidade de me inscrever na Bienal Naif de Piracicaba. Eu nem sabia, meu trabalho é Naif, não é Naif. Mas eu me inscrevi para poder ter lá um cadastro, né? E, poxa, fui selecionada numa exposição que é difícil de ser selecionada. São muitas pessoas que se inscrevem e poucas pessoas que são selecionadas. Então, ali, para mim, foi um dos sinais que eu tive, assim, continua nesse caminho, é o seu caminho. E foi uma exposição maravilhosa, onde nós recebemos aqui no Embu, no ateliê Quintal da Chica, que é da casa da Juliana, que é hoje o ateliê Quintal da Chica, o Ricardo Rezende, um curador muito importante. A gente ficou assim, né, lisonjeada de receber ele naquele espaço. Fizemos tudo para receber ele da melhor forma possível, mas com toda aquela simplicidade que era do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E eu acho que ele ficou super encantado, porque ele escreveu isso no catálogo da Bienal, né, que saiu a minha obra. Ele escreveu como foi essa passagem no ateliê Mãos de Barro. Então foi uma coisa muito linda, assim, e foi um momento muito importante da minha vida, foi um daqueles sinais, assim. Aí depois eu participei de algumas exposições com a Companhia Arte e Cultura, com o Paco de Assis e com a Eliana, que foram exposições importantes, foram trabalhos que também me fizeram entrar no caminho das artes, né? Recebi uma premiação com uma obra que chama Carmen Miranda, que é uma das peças da série Mulheres Árvore. Eu acho que a minha mãe se conectou com a história dela e eu gosto muito disso na arte, essa questão da força feminina e de histórias importantes, então é uma obra que eu gosto muito, me toca. Mas em termos de, não sei, acho que é uma memória mais especial pra mim, é o Shiva, inclusive tá ali. Porque eu acho que essa obra minha mãe, ela fez, sei lá, quase magicamente, assim, porque ela era ainda muito nova na cerâmica, muito iniciante, fazia utilitários e de repente ela sobe uma estrutura desse tamanho com uma figura espiritual que estava muito presente aqui em casa no momento em que ela fez, por conta do meu pai ter entrado nessa questão de estudar o hinduísmo. E foi uma coisa muito, foi um marco na nossa vida, né, a questão do hinduísmo. E aí ela subiu essa escultura, assim, sem nunca ter feito uma escultura, e a escultura é perfeita, assim, ela tem os músculos certinhos no corpo, coisas que minha mãe fala que ela acha que talvez se ela fosse fazer hoje em dia, essa escultura não seria tão bem feita. Hoje em dia, depois de tanto... E o fato curioso é que a escultura saiu com o rosto do meu pai. A gente acha que parece muito meu pai, o Shiva, que saiu. Então eu acho muito especial, assim, essa peça. Acho que é a mais especial pra mim. O Shiva veio num momento muito especial para mim, porque era esse momento de transição que ela também teve, que eu também tive. Eu também tive que passar por um sofrimento muito grande na transição. E o Shiva representa isso, né? Na tríade do hinduísmo você tem Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o perpetuador, que é o durante, e o Shiva, que é o destruidor. Só que a destruição, ela, na verdade, ela é uma transformação. Você abandonar algo para se tornar outra coisa, né? Então foi um momento onde eu precisava
abandonar muita coisa, né, que fazia parte de mim, que eu acreditava que era eu, e me transformar numa coisa nova, que ainda estou em construção, né? E foi muito importante para mim, porque me ajudou muito num dos períodos mais difíceis da minha vida. E aquela escultura até hoje, né? Ficar em casa, tá ali, e eu acho que ela acaba mostrando para todo mundo que é importante acreditar e que a gente se transforma o tempo todo e a gente não tem que ter medo de mudança. Eu tenho também a minha. Qual que é a sua? A minha chama Janelas da Alma. Eu gosto dela porque eu acho ela muito esquisita, tipo assim, minha mãe juntou várias coisas assim, ela fala que foi uma coisa meio intuitiva, assim, sabe? Não é uma coisa muito que você olha e fala, você procura racionalidade assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito diferente e eu gosto de coisas mais esquisitas, de coisas mais diferentes, coisas que fogem, assim, do padrão. E eu acho que mesmo você olhando para aquela peça e você não entendendo muito, lá no fundo você tá entendendo. Você não sabe o que é, mas tá entendendo alguma coisa. O que eu faço na minha arte, ela tem uma força de transformar. Pelo menos eu vejo assim, porque eu ouço isso das pessoas, né? Eu acho que assim, o que é importante muito e que hoje está muito em pauta, está muito em pauta no trabalho artístico e é uma coisa muito urgente nessa cena toda da cerâmica, é a postura artística além da obra, sabe? É ter um trabalho além... Conheço artistas diversos que têm um trabalho que esteticamente é bonito, mas o artista é horroroso, que aquilo é uma mentira, o artista não é verdadeiro na sua obra, sabe? E o trabalho da Adri, ele tem muita verdade, uma atitude artística também bastante nova, porque a Adri, ela tem um trabalho de arte e educação, que é um trabalho que é muito sério. Essa postura de estar na rua, de fazer, de não ter medo, sabe? Não ter medo. A Adri hoje me disse uma coisa, que ela disse que ela não tem medo do que as pessoas acham ou do que as pessoas pensam, né, sobre a maneira que ela conduz o trabalho dela. Então, quando eu trago as Mulheres Árvore, que é uma série que eu faço desde... Eu comecei com a árvore, que é essa árvore até que foi selecionada para a Bienal na IFE, que ela chama Baobá. Imagina a força dessa Baobá. Primeiro eu fiz, que é o que acontece no meu processo, eu sempre começo a fazer com a intuição, sem ter tanta certeza do que vai sair, entendeu? E aí, depois a peça se apresenta para mim. Normalmente é assim. As melhores peças que eu já fiz foram assim. Eu acho que foi 2017, 2018, eu acho, que estava acontecendo a exposição Mulher Arte, lá no... E a Adri ia participar fazendo uma escultura cerâmica para expor. E eu a conhecia, mas não tinha assim nem assim, bater, quase que de nome só. E ela pegou e falou comigo, algumas vezes já tinha ido lá em cima no trabalho, mas não assim para chegar e pedir para fazer alguma coisa. E ela falou comigo que ela estava fazendo, e se eu não tinha alguma poesia para expor, para falar, ou declamar no dia lá dessa peça dela. E eu falei, eu tenho, mas não seria melhor eu verificar o que você está fazendo e fazer algo para isso? Foi quando ela me mandou a primeira foto, só, eu acho que daquela primeira, da escultura, onde tem que ela falou que era uma lua cheia. E depois ela mandou a outra parte do corpo, mas estava ainda em construção. Quando eu olhei, eu peguei e escrevi um verso e mandei para ela. Falei assim, grandiosa lua cheia, cubra-me de sapiência para eu redigir em versos com amor e competência, louvando esse ente querido pelo amor então regido como um ser de pura essência. E ela adorou. Aí começou mandando, enquanto ela ia construindo aquela imagem maravilhosa, eu fui escrevendo os outros versos, né? E aí eu falei, quem és tu, filha do barro,
De uma costela nascida, vós sois o sol, tu és a lua, e lua cheia de vida, como musa inspiradora, mulher deusa protetora, na labuta sempre erguida. E aí eu falei, na continuidade da estrofe, né? Falei, mulher, símbolo de luz, útil com o coração, doces seios de Iemanjá, pros filhos sempre oração. Grandeza de baobás, cuidados tupinambás, pros filhos sempre oração. A mulher é Pachamama, essa é minha posição, pois faz o papel de Deus no seguir da criação, gera, alimenta e cria, é presente noite e dia, com amor e devoção. Pachamama é mãe terra, deusa da fertilidade, a doadora da vida, cheia de amor e bondade, para o grande povo andino, um ser deveras divino, rico de amor e bondade. Assim como o Criador, a mulher é grande chama, com o prosseguir da vida, tem valor da mesma gama. Com esse seu proceder, sendo assim, posso dizer, a mulher é Pachamama. Logo em seguida, que foi feito, escrevi esse trabalho, eu já tinha uma conversa muito boa assim, com o Bento, porque a gente fazia alguns trabalhos lá em casa, também fazendo sobre um hino a São José, que eu fiz lá para minha cidade, e veio o Bento e nós fomos trabalhar e musicar. Então ficou a escultura, o texto em cordel, né, declamado, e cantado com uma musicalidade do Bento que fala assim: grandiosa lua cheia, cubra-me de sapiência, para eu redigir em versos, com amor e competência, louvando esse ente querido, que por Deus foi concebido, como um ser de pura essência. E ficou muito três artes partindo em uma só, né? A minha história na arte do Embu das artes, na verdade, a minha história de arte começou aqui. Embora lá no Ceará, onde eu nasci, eu já tomasse violão, as coisas eu já cantava minhas coisas, aquele negócio, mas não considero assim. Quando eu vim morar aqui em 77, eu comecei a me envolver com figuras importantes, que a arte do Embu era muito, como é que eu posso dizer, era muito grande, para usar uma palavra comum, era bastante, tinha muito artista, tinha muita gente importante nessa cidade como artistas. Eu lembro do Assis, do Embu, lembro dos filhos dele, lembro da Raquel Trindade, lembro do pai dela, lembro de muita gente. Eu cheguei aqui em 77 e eu já fazia música, já tinha o meu jeito de fazer música, as minhas composições, as minhas letras. E adotei o nome de Antônio Bento, porque eu sempre fui devoto do Santo São Bento, desde que eu sou do Ceará, mas como eu gosto de música desde sempre, toco violão desde pequeno, embora eu não sou um grande músico, eu sou um tocador de violão. Isso. Fiz um disco, comecei a escrever letras, poemas, e comecei a musicar os poemas, e conheci umas pessoas aqui. Um dia eu tem um restaurante chamado Batista, chamado Batisbar, o nome é Batista, não é o nome Batisbar, que é subido aqui no Rumo do Gari. E um dia eu estava lá no Batista e eu fui no Rumo do Garimpo, e lá estavam lá umas pessoas expondo peças. E uma dessas peças, a Adriana estava expondo lá. E eu perguntei, Pachamama, aquela coisa. Mas o Tintin Alves também estava junto, que é um amigo nosso. E ele acabou fazendo os poemas, aquele negócio todo. E eu me levei para casa e musiquei à noite. Cheguei em casa uma meia-noite, 5 horas, 6 horas da manhã, já estava pronto a música, Pachamama. Eu tenho muito
a ver assim com essa cultura, que isso aparece no meu trabalho, né? Os grafismos, a pegada da arte africana. Então, e essa árvore é uma árvore que ela é reservatório de água para eles, então ela tem a coisa do acolhimento, da generosidade. Ela era considerada uma sábia, eles se reuniam embaixo as tribos, né, se reuniam embaixo da árvore para resolver conflitos, porque eles consideravam que ela ia ajudar, a sabedoria dela, a resolver os conflitos. Então, assim, foi assim, essa escultura que se apresentou para mim foi bonito esse momento. Eu tenho uma sensação muito positiva em relação à carreira da minha mãe. Eu tenho muita conexão, acho, com a carreira da minha mãe, porque, enfim, eu decidi que queria ser artista muito cedo, eu queria ser atriz. E quando a minha mãe entrou para esse mundo e eu vi o olho dela brilhando, e assim, ela sempre me apoiou muito porque ela compartilha do mesmo sentimento, do mesmo sonho. E a mesma positividade, assim, que eu torço pra minha carreira, eu tenho mais o dobro ainda na dela, assim. Eu comentei que eu não conhecia muitos artistas, né? E hoje eu conheço, graças a Deus, muitos artistas. E eu vou te dizer, quando a Adriana conheceu o Embu e ela ficou ali, né? Eu falei, cara, perdi minha mulher, cara, porque ela só quer saber de ficar lá agora, né? E eu não entendia o porquê daquele mundo atraía tanto ela, né? Até eu me permiti conhecer esse mundo. Eu vou te dizer, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque as pessoas são muito interessantes. Então eu só tenho que agradecer por ela ter me jogado para esse mundo. Minha filha já acabou indo, então agora mesmo que eu estou amarrado com ele o resto da vida. A Adriana é uma dessas pessoas. Em primeiro lugar, ela tem uma família que eu acho maravilhosa. Marido e ela. E a família não põe regras para ela fazer o trabalho dela. Isso é muito importante. Isso é importante demais, que a família que ela tem, que em vez de tentar impedir, pelo contrário, incentiva. Para mim, ela é uma pessoa ímpar. Ela é inquestionável. No que diz respeito à pessoa e a artista. Ela é honesta nas coisas. O futuro dela é promissor, porque eu tenho certeza que ela vai longe e eu vou ter muito orgulho disso. A Adri foi uma coisa assim diferente, né? Eu lembro que a gente estava aqui na Juliana, a gente veio inaugurar o forno da Juliana. Foi um dia que a nossa amiga Verônica faleceu e estávamos todas aqui. Mas a Adri trouxe assim uma energia muito positiva, uma alegria, uma coisa muito diferente para aquele dia. Então foi uma coisa muito boa naquele dia que a gente estava todo mundo muito triste, mas ela estava com uma energia diferente que proporcionou para todas nós um ambiente agradável. E a Adriana é uma pessoa maravilhosa. Para mim é uma pessoa muito importante hoje na minha vida. A Adriana, ela, quando chega, parece que vem um exército com ela. E a Adriana é muito espontânea, né? Então teve momentos lá no Sesc, por exemplo, assim, um caso assim que eu achei muito engraçado, a gente precisava vir embora e estava um calor muito grande. E a gente não tinha permissão para entrar para tomar banho, por exemplo, no lugar lá. Ela simplesmente entrou no meio do povão e foi lá como se fosse um deles, entendeu? E saiu de boa lá. Esse é o lado dela, assim, que é muito bom. E ela é uma pessoa muito cheia de vida, né? A Adrica é uma história para nós, é maravilhoso. Ela, para mim, é uma pessoa muito importante. Uma pessoa do bem. Uma pessoa que gosta de fazer o bem, e ela quer o bem para ela e a gente vai ajudar, se Deus quiser. Era mesmo muito bom por
Por isso, sai. Ela mesmo tá bom, muito bom, é especial. Eu sei. A Adri é minha bruxinha preferida, porque eu me identifico muito com ela. Eu falo para ela que eu sou ela amanhã. Que eu era muito parecida com ela na idade dela. E eu tenho mais do dobro da idade, então posso dizer na boa que eu sou ela amanhã. Particularmente, meu relacionamento com Adri é um mix de muitas coisas. Com a Adri, particularmente, sendo eu uma pessoa de mais idade que ela tem a idade que eu pudesse ser minha filha, né? Alguma coisa de alma, alguma coisa de celebração à vida. A Adri eu considero uma pessoa que tem um brilho especial. Tem uma vontade de vida, de viver e de viver dentro do que eu conheço ela, meu relacionamento, com alegria, né? Com uma paz interior e uma alegria. E a Adriana é uma pessoa assim, além do talento, sabe, na arte, é uma pessoa que tem um astral, cara, que, pô, olha, ela tá sempre feliz com o que ela tá fazendo, no atendimento às pessoas. Tudo que eu falei, na verdade, está no trabalho dela. Está ali está presente. Eu acho que essa é mútua mesmo essa coisa. E eu também, eu olho assim, é diferente, o trabalho da Adri é diferente nessa questão da cerâmica, desse trabalho aí, é diferente de tudo. A gente vê mesmo ali uma poesia, coisa ali, uma beleza mesmo, um trabalho poético demais. O trabalho da Adri ela é uma profissional, que tem um artista, Danilo Blanco, que usa muito essa frase, que é responsabilidade individual pelo destino coletivo, sabe? E eu acho que é responsabilidade individual pelo destino coletivo que a Adri acaba implementando no seu trabalho, pelo fato de estar aqui no Embu das Artes e sendo uma heroína. Eu, olhando no centro do Embu, seguramente o trabalho da Adri é um dos melhores da cidade. É uma pessoa que eu tenho um imenso respeito como uma pessoa, mas eu tenho um respeito muito mais por ela ser artista que ela é. Ser uma pessoa é fácil, ser uma artista é muito difícil no Brasil. A Adriana tem uma importância para a cerâmica, né, no nosso país, na nossa região e quem sabe até internacionalmente, uma importância muito grande. Ela vai fazer muita coisa. E ela vai fazer muita coisa diferente do que os outros fazem. Não em termos de criação de arte, mas em termos de postura, comportamento, né? Dessa mudança do posicionamento do artista com a sociedade e com o seu público também. Eu tenho certeza assim, que em muito pouco tempo a gente vai olhar e vai falar, sim, eu sabia. Eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que ela pode chegar onde ela quiser. O que ela escolher, ela vai realizar. Ela tem um magnetismo, tem uma luz que é própria. E não é à toa, né? Isso tudo tem porquê. A cerâmica me coloca em contato com o meu eu, resgata as minhas forças mais profundas, acalma, cura a alma e faz feliz. Então é isso, eu cheguei na cerâmica e nesse lugar dessa maneira.